Investback é um assunto muito novo hoje em dia ainda. Normalmente a gente falava muito em cashback, que é o retorno de um pequeno percentual que a gente paga em cartão de crédito, por exemplo, para a gente usufruir fazendo alguma coisa com esse dinheiro. Aí começou agora a onda do Investback e muitas pessoas ficam curiosas e me perguntam como que acontece esse processo do Investback, né? De pegar o dinheiro. A operadora do cartão pega o dinheiro e coloca em algum fundo. Qual fundo é esse? Quais as características dele? Eu poderia, por conta própria, investir o meu dinheiro nesse fundo? E é isso que eu vou te mostrar em detalhes nesse vídeo de hoje, com o maior nível de detalhe possível para você entender melhor. Antes de te explicar sobre o tema do vídeo, eu te peço aquele favorzão. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos que também têm interesse nesses tipos de assuntos. Muito obrigado. Muitas pessoas ficam curiosas para saber, nesse caso que eu vou te explicar aqui, do Investback da Rico, que é o que eu uso naquele cartão. Quem não conhece, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo que eu fiz sobre esse cartão que eu uso. E as pessoas ficam curiosas para saber como que faz para ter esse retorno. Será que eu também poderia ter esse retorno? Quem me acompanha no canal sabe que aqui a gente fala de vários investimentos em renda fixa, por exemplo, o CDB, uma LCI, LCA, um CRA, os títulos do Tesouro Direto. E agora eu vou te explicar sobre um item que é novo aqui no canal, sobre os fundos de investimento, que é aonde ficam guardados os nossos investbacks quando a gente usa esse cartão da Rico. Existem muitos outros tipos de fundo de investimento. Esse, que é o de renda fixa, ele é o mais simples. Nós temos fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais, fundos de previdência privada, entre outros. Esses tipos normalmente são mais arriscados, possuem maior taxa de administração ou de performance, e o seu dinheiro também não fica tão disponível, fica travado ali por alguns dias e meses até que você possa efetuar o resgate. Mas esse da Rico, que nós vamos falar com maior detalhe hoje, ele é bem diferente desses arriscados. Ele tem pouco risco, ele tem um resgate imediato, ele não tem taxas, tudo para ajudar nos rendimentos. O nome desse fundo eu vou deixar em tela, que a Rico usa para colocar os investbacks, é o Trend INB Rico Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento, Renda Fixa Simples. Nossa, Rodolfo, que nome complexo. Calma, que é complexo, mas nós vamos desmistificar todo esse nome aí. Uma primeira característica, né, e uma diferença de um CDB ou para uma LCI para um fundo de investimento é no tocante ao vencimento. Normalmente, esses CDBs ou Tesouro Selic, ele tem uma data de vencimento. Ainda que você não resgate, chegar no dia, ele vai voltar automaticamente para sua conta. Normalmente isso varia entre 2 e 3 anos, eles já colocam esse prazo para você pagar a menor taxa de imposto na renda fixa, que é 15% após os 2 anos. Os fundos de investimentos são diferentes. Você coloca lá e você pode deixar por longos anos, ele nunca vence, o que torna ele algo que pode ser de muito longo prazo. Um outro detalhe que algumas pessoas eu vejo que se incomodam é o seguinte: quando você vai investir no Tesouro Direto, cada mês que você investe, você pega um título. Então, quando você está investindo um determinado valor por mês, vai ter aquele monte de títulos ali investidos. Se for um pré-fixado ou um IPCA, por exemplo, cada mês que você investe é uma taxa diferente. Já no fundo de investimento, não. Você está colocando sempre no mesmo fundo. Então, aquele valor é um local único. Um ponto negativo referente a esse caso de ele não ter vencimento, ele ser de muito longo prazo, é o que a gente chama no mercado de come-cotas. Mas o que seria o come-cotas? Um fundo desse, ele é de longo prazo, você pode deixar ali 10, 20 anos, e como o governo ele retira o imposto do lucro no momento do resgate, pode ser que você vai ficar muitos anos sem resgatar.
E aí o que eles pensaram? Vou retirar a cada 6 meses, nos meses de maio e novembro mais especificamente, o valor lá da provisão do que você pagaria se estivesse resgatando naquele mês. Então eles pegam ali 15%, que é a taxa menor, e quando você resgatar, aí você vai pagar a diferença ali, ou de valor, ou mesmo de taxa, caso você resgate um pouco antes e a alíquota seja um pouco maior. O problema disso é que no longuíssimo prazo isso vai corroendo um pouquinho o seu patrimônio. Ao invés de você deixar ali esse valor do imposto, como acontece em títulos do Tesouro Direto IPCA há mais de 20 anos, por exemplo, nesse a cada 6 meses esse pequeno percentual sai do seu patrimônio e vira imposto para o governo, ao invés de ficar gerando lucro para você mesmo. Então, isso no longuíssimo prazo diminui um pouco a sua rentabilidade. É bom você saber disso. É muito pouco, mas é importante você saber desses detalhes. Outro detalhe negativo, não acontece nesse, mas acontece em outros fundos de investimento, é que normalmente tem uma taxa de administração alta, porque as empresas cobram para gerir o patrimônio, às vezes uma taxa de carregamento, uma taxa de performance, quando o fundo atinge um alto nível de juros, eles descontam um percentualzinho, só que nesse fundo que nós vamos falar agora não tem isso, ele tem 0 de taxas já para melhorar os investbacks. Então eu te aconselho aqui, se você quiser deixar ali no investback, fica tranquilo com isso, porque a ideia é deixar pequenos valores rendendo até que você depois retire e faça alguma coisa que você queira. Então você não deve ficar se preocupando com come cotas, porque sua ideia não é deixar tanto tempo ali, né? E também as taxas também não é um fator de você se preocupar, até porque ele tem 0. O importante esse tipo de fundo, ele tem que ser semelhante a uma reserva de emergência, que é ter liquidez, você tirar quando você quer, né, disponibilidade imediata e um retorno sempre positivo, sempre para cima. Esse é o importante. Então quero mostrar um pouco para você das características deste fundo aqui em tela. Então você pode dar uma olhadinha aí, ó. Rentabilidade de 2 meses 13,66, um pouco mais que a Selic. Rentabilidade no mês, que eu falo de liquidez, tempo de cotização, que é algo que a gente fala em fundos de investimento, D mais 0. Então, no mesmo dia, resgatou, está na sua conta. Olha lá, tempo de resgate, D mais 0. Não tem taxa de administração, ajuda bastante nos rendimentos. Aqui está falando mais alguns detalhes dele, qual o valor de permanência, que são R$10, por isso que lá eles falam que a partir de R$10 eles já investem aqui. Lembrando que não é obrigado, quem quer pode retirar o dinheiro e gastar como quiser. Aqui é só uma dica para você começar a ter um contato ali com o fundo de investimento, guardar um dinheiro que eventualmente, se viesse para sua conta do banco, você já ia gastar. Então ali você já vai ter a primeira experiência de investimento a uma taxa muito baixa e com valor baixo. Esse detalhe aqui é quanto ele está rendendo do CDI, né? Que a gente também fala da Selic, então pode ver que tem meses que ele fica um pouquinho abaixo, tem meses que fica um pouco acima, mas no geral ele fica um pouquinho acima, né? Lembra que a característica destes fundos não é rentabilidade, né? Então ele está ali próximo da Selic, está de bom tamanho para o que ele se propõe a fazer. Aí estou te mostrando em tela agora todo mês, né? Que ele está vindo, depositando o valor, deixando ali na conta. Então ele vai acrescentando todo mês de acordo com os gastos e vai acumulando ali. Vou te mostrar em tela aqui quanto que está o valor total também. Vou pôr um print para você ver. Aí respondendo as pessoas me perguntam, eu consigo investir nesse fundo? Não consegue. Esse fundo foi criado e replicado pela Rico somente para colocar o investback. Mas eu vou te mostrar outros fundos. Tem um deles que é até da Rico. Ele é muito próximo ali o que acontece nesse fundo para você investir. Vou te mostrar em tela para você escolher. O primeiro fundo aí que é semelhante, né, àquele ali da Rico é esse aí. É o Trend DI FIC
FIRF Simples. Esse você consegue investir diretamente nas plataformas da Rico, que é a mesma que é proprietária do cartão. Um outro que eu peguei aí também é o Intercorporate FIRF-CP, que é de crédito privado, do Banco Inter. E o terceiro é o Nu Reserva Imediata, referenciado DI, da Nu Invest. Então eu peguei esses 3 exemplos porque caso você tenha conta na Rico, ou no Inter, ou na Nu Invest, você tem como investir o seu dinheiro nesses fundos de investimento. Lembrando que estes fundos simples assim, a ideia deles é acompanhar a Selic, e você também pode fazer isso diretamente no Tesouro Selic, em um CDB de liquidez diária. O importante aqui, para você fazer o mesmo investimento desses fundos, é você acompanhar a Selic e ter disponibilidade imediata. Esse é o importante. Os outros fundos que eu citei, multimercado, cambial, aí a ideia já é investir em outras coisas mais arriscadas e por causa disso obter mais rentabilidade, mas já é outro tipo de investimento. É melhor você perceber se o seu perfil se adequa a isso, se você não vai ter preocupação com as oscilações, se você vai se sentir confortável com esse tipo de investimento. Então, começa por esses daqui que são mais simples. Por esse vídeo é isso. Espero que eu tenha esclarecido para você como que acontece, como que o cashback consegue virar um investback tendo juros de retorno sobre o que você deixa ali parado. Se você chegou até aqui e gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, dá um like pra gente que ajuda muito, comenta aí o que você achou, alguma dúvida que eu sempre respondo todos os comentários. Muito obrigado e eu te espero nos próximos vídeos.